em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, alcança, Pai, cada necessidade, meu Deus, que está descrita nesses cartões. Meu Deus, queremos te pedir, meu Deus, que cada uma delas sejam revertidas em vitória. Pai, honra e glória ao teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar, pastor Giovanni. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Um recadinho rapidinho antes da palavra. Você pode procurar já na Bíblia, Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Enquanto você encontra, na palavra de Deus, o texto-chave que nós vamos estar abordando hoje, nós ainda restam pouquíssimas vagas para o retiro de casais, tá bom? Se você tiver interesse, retiro de casais, nós conseguimos um terceiro hotel, onde alguns irmãos podem estar se hospedando e se deslocando até o local, 5 minutos do local. Me procure no final, nós podemos passar maiores informações. Um hotel no mesmo padrão, vai ser uma bênção ali. Se Deus quiser, nós vamos ter mais de 60 casais lá, aprendendo da palavra de Deus e sendo abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Esse ano superou, as expectativas, graças a Deus. A igreja está crescendo, está aprendendo a realmente investir naquilo que é mais importante, depois de Deus, é a nossa família. Amém? Você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Usa o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia, mas fala comigo, através das sagradas escrituras. Muda o que tiver que mudar na minha vida. Eu abro o meu coração para as transformações necessárias e o poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar continuando, uma palavra que nós ministramos na última vez que estivemos com os irmãos, ou seja, é a parte 2 de uma palavra cujo tema é supere os fracassos. Há um bom tempo atrás, através das leituras que a gente faz no tempo devocional, Deus foi forjando isso no meu coração, uma palavra sobre a questão do fracasso. Nós temos aprendido no nosso último encontro que o fracasso, o erro, as falhas, infelizmente fazem parte da condição humana. Nós somos seres humanos, nem sempre acertamos, as situações da vida às vezes nos pegam desprevenidos, ou nós mesmos erramos. E meu irmão, é muito importante na sua vida espiritual, como também na sua vida profissional, educacional, pessoal, familiar, em todas as áreas da nossa vida, nós aprendemos quais são as chaves de Deus e entendemos esse princípio tão tremendo que é superar os fracassos. Amém? Talvez quando a gente toque nesse tema, talvez você se machuque, lembre de algo de ruim que aconteceu com você. Irmão, isso é normal. Eu, você, todos nós. Um dia na vida já nos frustramos, um dia na vida já falhamos, erramos, pecamos, nos frustramos, ou já fracassamos em alguma área da nossa vida. Nós não somos seres perfeitos, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Por isso nós precisamos aprender a superar os fracassos diante da vida. Amém? Vamos aprender juntos então, através da palavra de Deus. E quando eu pensei nesse tema, o Espírito Santo trouxe ao meu coração 3 versículos, que eu vou estar compartilhando com vocês, e alguns princípios importantes, para que a gente possa superar os fracassos que a vida nos impõe. Preste atenção, Filipenses 3:13, a Bíblia diz: irmãos, apóstolo Paulo falando à igreja em Filipos, irmãos, contra mim, não julgo que o haja alcançado.
ou seja, alcançado o sucesso, a conquista, né, dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que eu desejo em Deus, daquilo que eu sonho em Deus. Mas uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que está adiante de mim. Amém? Fala comigo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Glória a Deus. Amém? Será que você é uma pessoa assim, querido? Será que você é uma pessoa que sabe lidar com os erros do passado, com os fracassos do passado, com as falhas do passado? Será que o passado para você é uma prisão, é um grilhão? Você está amarrado ao passado, preso ao passado? Ou você tem feito aquilo que Paulo diz aqui, esquecido das coisas que para trás ficam, e realmente aprendido com tudo isso? O passado tem sido uma escola para você e não uma prisão, e você tem prosseguido, não desistido, perseverado, continuado, adiante, para frente, prosseguindo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que no reino de Deus só tem um lado para nós crescermos, é para cima, é prosseguindo, é indo avante, é continuando. Quando você para na tua vida espiritual, automaticamente você começa a declinar e a cair. Não existe estagnação na vida espiritual, porque o reino de Deus, ele não é estático, ele sempre está crescendo, ele sempre está avançando, ele sempre está se expandindo por todos os lados. Então nós não podemos parar, muito menos ficar ancorado com o passado, preso ao passado, situações mal resolvidas do passado. Irmãos, nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam, e pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, nós temos que prosseguir adiante. Amém? Superar as dificuldades, superar os problemas, avançar e chegar no lugar que Deus tem para cada um de nós. Assumirmos a nossa identidade de filhos de Deus, cremos no poder de Deus, fomentarmos no nosso coração uma expectativa que coisas maiores, que grandes coisas Deus tem para mim e para você. Amém? Até nos relacionamentos é assim, no casamento, né, nos relacionamentos entre os amigos. Meu irmão, se você ficar preso ao passado, aos erros do passado, você nunca vai conseguir amar ninguém. Porque você tem que aprender a superar as dificuldades, os problemas, as ofensas, as injustiças. Tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a avançar e prosseguir mesmo diante das dificuldades que a vida nos impõe. É assim que nós venceremos. É assim que teremos relacionamentos saudáveis, uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida plena que Deus projetou para cada um de nós. Amém? Quem vai avançar comigo, dá um glória a Deus. Fala comigo, eu vou avançar. E não vou, pela graça de Deus, ficar preso ao passado. Amém? Lembre-se disso, isso é uma frase do Espírito Santo, ministrou no meu coração. O passado não pode ser uma prisão para mim e para você. O passado tem que ser uma escola de aprendizado. Nós temos que aprender com os erros do passado, nos levantarmos em Deus e prosseguirmos para o alvo, para a suprema vocação, para aquilo que está diante de mim e para as obras maiores e extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. Olha o outro texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, 1 João 5,4, preste atenção, 1 João 5,4, eu memorizei esse versículo, é um versículo que toda vez, né, que o medo tenta me assolar, ou alguma dificuldade tenta se levantar contra mim, eu sempre declaro em voz alta esse versículo. A Bíblia diz, porque todo o que é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que se tornou filho de Deus, quem nasceu de Deus, pelo Espírito Santo, vence o mundo.
Mundo aqui é o cosmos, é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, todos os problemas, dificuldades, tudo aquilo que tenta te derrubar, te destruir, te assolar, detonar a tua vida, a tua alma, o teu coração, representa esse mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E aqui tem a chave de como nós podemos vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Nós vimos testemunhos tremendos aqui do que Deus está fazendo, através de homens e mulheres simples. Não são super-homens, não são super-mulheres, são pessoas simples, que colocam o seu coração em Deus, a sua fé no Senhor, e aí alcançam a bênção, alcançam a vitória, superam os problemas, superam as adversidades, e pela graça de Deus, vencem o mundo. Glória a Deus. Você crê nisso, irmão? Que o que faz a diferença na tua vida é a sua fé. E fé fala de esperança. Juntamente com a fé vem a esperança. A esperança de dias melhores. A esperança de que, às vezes, a luta que eu estou passando, eu vou, com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo, vencer, triunfar. Os gigantes que se levantarem contra mim, como se levantaram contra Davi, eles vão cair por terra e nós vamos triunfar sobre eles. Irmão, qual é o gigante que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está passando? Saiba que no Senhor Jesus, com fé e confiança em Deus, Deus vai realizar aquilo que Ele projetou e sonhou para você. Amém? O outro versículo é João 16:33. João 16:33. Aqui palavras que saíram da boca do Mestre. Palavras que saíram da boca de Jesus. E Ele está nos alertando que esta vida não será moleza. Esse negócio de vida cristã fácil não existe. Esse negócio de que eu vou viver na sombra e na água fresca também não existe. Eu vou me converter, vou sentar num troninho, né, numa poltrona, apertar o botãozinho, ter suquinho na boca, sombrinha na cabeça e esperar Jesus voltar. Isso não existe, irmãos. Olha o que diz João 16:33. Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Quem quer a paz de Jesus aí? Levanta as duas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero a tua paz, o teu poder, a tua graça e a tua unção sobre a minha vida. Então preste atenção no que Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Paz significa uma vida harmoniosa, um relacionamento harmonioso com Deus, o shalom de Deus. E é interessante que a palavra shalom no hebraico significa uma paz que prospera, uma paz que frutifica, uma paz que promove crescimento, uma paz que amplia, uma paz que te faz crescer, uma paz que amadurece, uma paz que não vai tocar só a tua individualidade, mas o teu coletivo, a tua família. E é isso que Jesus está falando: para que em mim tenhais paz. E Ele alerta dizendo: no mundo tereis aflições. Em outras palavras, está dizendo: olha, no mundo, na vida terrena, no cristianismo ou na vida também normal, faz parte da condição humana as aflições, o problema, o sofrimento, as frustrações, as decepções, os fracassos. Faz parte da condição humana. No mundo tereis aflições. Até aí parece que o negócio está ruim, né? A não ser a paz que Ele promete para nós. Mas daí logo em seguida Ele diz: mas tem de bom ânimo. Amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não vai ser fácil, não vai ser moleza, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter aflição, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas se alegrem em mim, tenha paz em mim, animem-se em mim, na minha palavra, nas minhas promessas, na esperança que eu gero no coração de vocês. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer que se Jesus venceu,
os problemas, as aflições, as frustrações, os fracassos, as dificuldades, irmãos, você pode ter certeza que você, com Ele, também vai vencer. Amém? Quantos estão em Cristo aqui? E são mais do que vencedores. Vencedor é aquele que venceu a dor. Olha que coisa linda. No conceito da palavra vencedor tem esse significado. Alguém que superou as dores. Alguém que superou as mazelas da vida. Alguém que venceu os problemas, as aflições, os fracassos, as dificuldades. Tende bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. E comigo você vai vencer. Amém? Então nós vamos só lembrar um pouquinho aquilo que nós já tratamos, um resuminho do que nós falamos. Nós aprendemos que diante dos fracassos, irmãos, com a atitude correta, o fracasso não é nem fatal, ou seja, não vai te matar, não é fatal, e nem é final na sua vida. Porque o final a Bíblia já revela, se você é cristão, no final de tudo, o que vai acontecer com você? Você vai vencer. Amém? Está lá em Apocalipse, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Amém? Uma vez eu estava para vir aqui, eu estou me lembrando agora, né? Quando eu estou ministrando, eu estava para vir para o culto à noite, era um dia que eu ia pregar. Eu estava tomando banho, me preparando para vir para cá. No meio ali no chuveiro, na hora do banho, o Espírito Santo falou bem claro no meu coração. Eu vi com uma voz audível. Olha só, até no banho Deus pode falar com você, querido. O Espírito Santo falou forte no meu coração. Diga para eles que não importa aquilo que eles estão vivendo. Não foi hoje, tá? Faz tempo, já faz anos isso. Mas eu não esqueço dessa palavra que o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo falou assim: diga para eles que por mais que eles estejam passando por lutas hoje, no final de todas as coisas, vai dar tudo certo. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? É o que diz a palavra de Deus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Sempre o diabo queria derrubar, destruir, detonar o homem. Mas se você vê no final de Apocalipse, quem vai se dar mal é ele. Nós os santos, nós os filhos de Deus, aqueles que têm um compromisso com o Senhor, nós vamos vencer no final. Amém? O fracasso, a derrota, os problemas não vão nos vencer. Então entenda, queridos, supere os fracassos. Lembre-se que cada fracasso, se você tiver a atitude correta diante dele, o fracasso não é nem fatal, ou seja, não vai te matar, nem final. Mas pode ser um trampolim para o novo patamar de Deus na sua vida. Amém? Às vezes um fracasso que você tem, uma decepção, uma frustração que você tem, Deus vai usar como um trampolim para um novo patamar que Ele quer te levar pela graça dEle. Glória a Deus, irmãos. Um novo tempo de maturidade, um novo tempo de sabedoria, um novo tempo de dependência de Deus, um novo tempo de experiências com o Espírito Santo. Lembre-se, se você tiver a atitude correta diante do fracasso, o fracasso não vai ser nem fatal, nem final, mas vai ser um trampolim para um novo nível de fé e de bênção diante da presença do Senhor. Você recebe essa palavra para a tua vida, querido? Outra coisa que nós aprendemos é que o fracasso pode se tornar em experiências de aprendizado. Como eu falei, o passado pode ser uma escola, pode ser novas experiências de aprendizado. Pode ser um novo tempo de estudo na sua vida. Pode ser um desvio de rota. Ou seja, às vezes você estava trilhando um caminho errado. Aí Deus permite que você se frustre, fracasse, ou passe por uma dificuldade, uma aflição, uma dor e um problema, porque Ele quer mudar a tua rota. Você estava indo na direção errada. Numa rota, às vezes, de condenação eterna, numa rota de ruína, de algo pior. E Deus está fazendo um desvio na tua rota e te colocando de volta no caminho de vida eterna. Amém? É nesse caminho que nós temos que trilhar. E muitas vezes o fracasso,
ele pode se tornar, além de experiências de aprendizado, além de ser uma aula de Deus para a nossa vida, pode nos desviar de rotas erradas, equivocadas na nossa vida, e pode ser grandes oportunidades de crescimento espiritual, pessoal, profissional, familiar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem é casado sabe o que é isso, querido. Às vezes Deus permite que determinadas crises entrem dentro do nosso casamento. Está aqui a Sofia, minha esposa, né? Determinadas situações complexas aconteçam na nossa vida, porque Deus quer levar vocês num novo nível, num novo patamar, num novo estágio dentro do relacionamento de vocês. Você crê nisso, irmão? Só tem um jeito de amadurecer, passando por isso, passando por essas situações. Um fracasso, uma derrota, uma frustração, um problema, um erro, pode se tornar uma grande oportunidade de crescimento. Quando eu falo em erro, principalmente, ou pecado, eu não estou dizendo para você ficar atolado nele, não. Estou dizendo, se levanta em Deus. Saia desse lugar, amém? Até porque se você permanecer no erro, na falha, no problema, no pecado, algo está errado na sua vida, irmão. Se o pecado e o erro se tornam cíclico na tua vida, você entra numa posição espiritual perigosa. Não é isso que Deus quer para você. Você tem que se levantar e dizer, não, eu aprendi, eu vou me levantar em Deus, o fracasso não vai me derrubar, esse problema não vai me detonar, pela graça de Deus eu vou vencer. Amém? Nós falamos uma frase bem tremenda, eu quero repeti-la. O pessimista, diante da tempestade, ele reclama do vento. O otimista espera que o vento mude. Mas o vencedor ajusta as velas do barco. Amém? Vamos ajustar as velas do barco da nossa vida, querido? Sabe, é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos discernimento, compreensão, que nós venhamos assumir a responsabilidade diante das nossas atitudes. Não fuja dos problemas. Se você fugir de um problema, nós temos falado sobre isso, o problema vai te pegar lá na frente. Assuma as suas responsabilidades, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. Não culpe os outros pelos seus problemas. Encare eles, enfrente eles, amém? Escolha ser responsável por como você vê as coisas. É uma questão de perspectiva, é uma questão de visão, visão de fé. Uma das lições mais preciosas do Casados para Sempre. Quem é que já fez Casados para Sempre? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Oh, maravilha. Para mim, uma das lições mais importantes do Casado para Sempre, além da lição do perdão, talvez a segunda lição mais importante do Casados para Sempre, para mim, minha opinião, é uma lição que a gente tem chamado fé e confiança. Amém? Querido, se você não aprender a perdoar no teu casamento, se você não olhar com fé e confiança para o seu relacionamento, não tem como dar certo. Não tem como você construir um casamento e uma família de sucesso, sem ter uma visão de fé e de confiança no Senhor e nos membros da sua família. Então escolha ser responsável por como você vê as coisas. Irmãos, eu vou ensinar duas coisas aqui muito importantes. Você pode fracassar e andar para trás, ou então você pode fracassar e avançar para as coisas que estão adiante. Amém? Como é que você vai lidar com o fracasso? Você vai fracassar e dar marcha ré e ir para trás? Ou você vai fracassar, falhar, errar, enfrentar um problema e vai avançar, vai esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante. Então só tem duas posturas diante do fracasso. Ou você fracassa e anda para trás, né? Que no caso do reino de Deus, que é um reino que não para de crescer, quando você para, você está em declínio. Quando você não sabe lidar com o fracasso, você começa a descer para baixo, andar para trás.
Mas se você aprende a andar com o fracasso, você avança para novos níveis, para novos patamares, para uma nova dimensão de vida com Deus e de fé diante do Senhor. Quem fracassa para trás, quem vive na derrota, vive desanimado, quem vive e se sente, e age, tem uma perspectiva negativa, cinzenta da vida diante dos fracassos e dos problemas, essa pessoa sempre vai culpar os outros. Sempre vai culpar os outros. O problema nunca está neles, sempre está nas outras pessoas. Mas quem fracassa e vai adiante, vai para frente, assume sempre a responsabilidade. Amém, irmãos? Será que diante do fracasso, dos problemas, das lutas, você assume a responsabilidade? Você, homem que está aqui, quando a tua família está num problema, numa dificuldade, você assume o problema? Ou você sempre culpa a sua mulher? Sempre o problema são os filhos? Sempre o problema é os outros? O problema é a igreja, o problema é o pastor. Coitado de nós, né? Pastor muitas vezes é igual o diabo, né? É o costa larga, é o culpado do problema dos outros. Não, irmão, não é assim. O problema da sua casa, do seu casamento, é seu. A chave da vitória da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu sucesso profissional, não está em mim, está em você. Amém? Se você pode até fracassar, errar, falhar, mas se você assumir a responsabilidade, você vai avançar, em nome de Jesus. Mas se ficar culpando os outros, você nunca vai melhorar, e vai viver uma vida fracassada, derrotada, e andando para trás. Quem fracassa e anda para trás, repete sempre os mesmos erros. Repete sempre os mesmos erros. Mas quem fracassa e anda para frente, aprende com cada erro. Amém, irmãos? Será que você tem aprendido com os erros seus? E melhor que isso, tem uma frase que diz que o verdadeiro sábio, ele não tem que errar para aprender, ele aprende vendo os erros dos outros. Glória a Deus. Não é porque os seus pais erraram que você tem que errar, não. Você pode aprender olhando o erro dos teus pais e dizer: eu vou fazer diferente. Pela graça de Deus, eu não vou errar o que os meus pais erraram. Eu vou fazer diferente. Pela graça de Deus, no poder do Senhor, nós precisamos aprender com cada erro da nossa vida. É assim que quem fracassa vai para frente, aprendendo com cada erro. Em vez de quem fracassa e anda para trás, repete sempre os mesmos erros. Porque ele não reconhece. Ele não reconhece que o problema está nele. Sempre o problema são os outros. Sempre o problema é a Dilma, coitado. São os políticos, é o Brasil. Irmão, o problema do Brasil são os brasileiros. Sim ou não, irmãos? Cada um de nós criarmos vergonha na cara, nos conscientizarmos politicamente, melhorarmos a questão educacional do nosso país pode mudar. Sim ou não, irmãos? Tem que parar com esse negócio de jogar culpa nos outros. Cada um assumir sua responsabilidade, criar vergonha na cara e parar de ficar culpando as outras pessoas. Quem fracassa e anda para trás, espera sempre fracassar continuamente. Ele se vê como um fracasso, ele se vê como um derrotado, ele se vê como alguém que nunca vai dar certo. Já quem fracassa e vai para frente, ele mantém sempre uma atitude positiva. Amém? Trazendo para nós aqui crentes, ele mantém sempre um coração cheio de fé. Amém? Como a irmã ali, deu um testemunho tremendo. Ela viu uma necessidade, uma moça chorando, uma aluninha ali chorando, o que ela fez? É assim mesmo, Pois é. Não, ela se levantou, revoltada com aquela situação, se encheu do Espírito Santo, o coração cheio de fé e disse: não,
Deus pode mudar a história do teu marido. Glória a Deus, irmã, que coisa linda. É assim que nós temos que ter, um coração cheio de fé, não só para nós, mas para as outras pessoas também. É termos uma atitude positiva, é vermos a vida não de maneira cinzenta, sem cor, sem vida, não, mas de maneira colorida, florida, bonita. Irmãos, a vida é bonita, amém? Tem irmãos que vivem com a cara fechada, nada presta, nada está bom, ninguém me ama, ninguém me quer, espírito de coitadinho, autocomiseração, autopiedade. Meu irmão, para com isso. Isso é fracassar e andar para trás, é esperar fracassar continuamente, é se achar um derrotado, um fracassado. Não é assim que Deus te vê. Deus te vê como um vencedor. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você em Deus é um vencedor. Você em Deus é um vencedor, meu irmão. Estou aqui nessa noite para dizer essa verdade para você. Você é alguém que venceu a dor. Lembra de algum episódio na tua vida dolorido, difícil, de aflição, de problema, onde você superou, onde você venceu, onde você triunfou, onde você foi resiliente. Essa palavra resiliente é tremendo. O mundo administrativo usa isso, o mundo pessoal também fala sobre isso. Resiliente é alguém que supera obstáculos, é alguém que enfrenta as suas mazelas, é alguém que enfrenta os seus problemas. E nós então, que temos fé, que temos esperança, que temos promessas de Deus para a nossa vida, que temos um Deus que é Pai, irmão, aleluia. Esses dias eu fui fazer um funeral de uma irmã, eu falei: Espírito Santo, o que eu vou pregar hoje? E o Espírito Santo falou: leia o Salmo 23. Irmão, e foi tremendo ali naquele funeral, foi coisa linda. O Espírito Santo me pegou ali, tinha gente até filmando. Eu achei até engraçado, nunca vi isso. Foi lindo, aí no final, né, a Carmen estava lá, foi tão... O Espírito Santo me pegou naquele lugar ali, foi tremendo no final. Eu sempre gosto de fazer isso em funeral, né? Mesmo em meio à morte, a dificuldade, o sofrimento, a dor, eu creio que mesmo em meio à morte, Deus pode gerar vida. E aí no final nós fizemos uma oração de entrega do coração para Jesus, vimos as pessoas fechando os olhos, colocando a mão no coração, entregando a vida para Jesus. Irmãos, tem pessoa ali que eu nunca mais vou ver talvez, mas talvez um dia eu vou encontrar com elas no céu, e elas vão lembrar que naquele dia, naquele funeral onde havia morte, Deus fez florescer a vida eterna. Isso é fé. Isso é ter uma atitude positiva. Quem fracassa e anda para trás é alguém que aceita a tradição cegamente. Aceita a tradição. É assim mesmo. Nada vai mudar. Sempre foi assim. Aceita a tradição dos homens, o fluxo das coisas cegamente. Mas quem fracassa e avança, quem fracassa e vai para frente, desafia as suposições ultrapassadas, amém? Não é porque foi assim até agora que não pode ser diferente. É assim que pensa a pessoa que tem fé. Talvez até hoje deu tudo errado, mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, o futuro será diferente. Nós podemos melhorar. Não é porque eu fracassei no passado, como pai, como marido, como homem, sei lá o que você errou, falhou, que as coisas têm que continuar errado. Não! Você pode avançar, amém? Teve uma fase da minha vida que eu me senti fracassado como pai. Tive que escutar coisas muito duras da minha esposa, que me falou com muito amor. Mas aquilo deu um chacoalhão na minha vida, irmãos, vocês não imaginam. Deus teve que me dar, eu sempre falo isso para os irmãos, não tem vergonha nenhuma, Deus teve que me dar 3 filhos. Porque na primeira eu falhei, no segundo eu já fui mais ou menos, no terceiro eu comecei a acertar.
Glória a Deus. Deus é misericordioso. Não é porque você falhou lá atrás que você vai continuar falhando. Não! Desafia suposições ultrapassadas. Você pode ser diferente. Amém? As coisas mais lindas do cristianismo, que eu sempre falo isso para todo mundo, é ver uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu era assim, todo errado, todo ruim, todo cheio de falhas, mas o Espírito Santo entrou na minha vida e me modificou e me transformou num homem melhor. Irmãos, eu já vi pessoas indo para o encontro com Deus. Uma vez eu me lembro do Marcelo, hoje ele é um missionário, ele abre postos, faz poços na África e faz poços no sertão nordestino. Eu me lembro daquele homem que foi fazer um encontro com Deus, ele teve um impacto tão tremendo. Nesse encontro que ele teve com Jesus, ele tinha 7 quilos de maconha dentro de uma geladeira. Tinha adulterado, falhado com a mulher, vivia uma vida toda imoral, errada, e era maconheiro ferrenho, com 7 quilos de maconha guardado dentro da geladeira, irmão. Mas ele foi tão impactado por aquele encontro, naquele final de semana, que ele voltou para casa, ele queimou os 7 tijolos de maconha que estavam escondidos, destruiu as revistas pornográficas que ele tinha, confessou o seu pecado para sua esposa, pediu perdão para ela, restaurou a sua família e nunca mais foi o mesmo homem. Irmãos, é isso que eu creio que a fé produz num ser humano. Amém? Não é porque você falhou lá para trás, fracassou, que você vai continuar. Não, desafia suposições ultrapassadas e continue avançando para frente. Quem fracassa e anda para trás, sempre fica limitado por seus erros anteriores. Porque ele acredita que sempre aqueles erros vão voltar. Fica sempre limitado pelos erros anteriores. Mas quem fracassa e anda para frente, assume novos riscos em Deus. Amém? Pula do trampolim. Ele entende que o fracasso é um trampolim. Como nós falamos, não é fatal nem final, mas é um trampolim para novos patamares, para um lugar mais alto, para uma nova dimensão de fé, para novas experiências com Deus. Ele assume novos riscos com a sua fé. Quem fracassa e anda para trás, pensa assim: sou um fracasso. Mas quem fracassa e olha para frente, deixa as coisas que para trás ficam, prossegue para o alvo, acredita que algo não funcionou. Não é porque eu errei que eu sou um fracasso. Amém? Você crê nisso, irmão? Não é porque você errou que Deus vai te jogar no lixo. Deus não é assim. Graças a Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a tua vida. Ou seja, a cada manhã Deus olha para mim e para você e diz: eu acredito em você. Não é porque você errou no passado, porque você falhou, que você é um fracassado, que tem que ficar atolado no pecado, na sujeira, na derrota, cabisbaixo, com a cara no chão da vida, igual aquela mulher que estava encurvada, né? Nós vimos isso na Bible School segunda-feira. Havia uma mulher que foi curada por Jesus, ela estava encurvada por 18 anos, e aí Jesus entrou na sinagoga e, por querer, diante de todos aqueles fariseus, todos aqueles legalistas, Jesus olhou para ela, revelou o problema dela, que tinha 18 anos que ela sofria encurvada, porque um espírito de enfermidade estava sobre aquela mulher. Jesus deu uma palavra para ela, curou as suas feridas de alma, e ela foi desencurvada, e saiu dali curada em nome de Jesus. Não é porque ela sofreu 18 anos que Jesus ia pegar e jogar ela no lixo, não. A W. Tozer já dizia, um grande pastor norte-americano, ele diz: tudo está torto até que Deus endireite. Irmãos, Deus é especialista. Ele é filho de um carpinteiro.
de endireitar aquilo que está torto na tua vida. Não é porque você fracassou que você é um fracassado, não, acredite. Algo não funcionou, um erro aconteceu, mas em Deus eu vou vencer. Quem fracassa e anda para trás, última coisa, sempre desiste. Sempre desiste. Eu sou um fracasso. Fica limitado por seus erros anteriores. Aceita a tradição cegamente. Acha que sempre vai fracassar. Espera nunca errar mais, mas sempre acaba fracassando. Repete sempre os mesmos erros, como nós já falamos, e sempre culpa os outros. É alguém que desiste. Mas aquele que fracassa e olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, persevera sempre. Amém? Quem vai perseverar na fé aqui? Irmãos, preste atenção, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos e muitos cristãos estão abandonando a fé. Muitos e muitos cristãos não sabem lidar com o pecado. E muitas vezes, assolados pelas suas culpas, se sentem assim: sou um fracasso, nada do que eu faço dá certo, sempre os erros vão se achegar na minha vida, eu não consigo sair dessa. Irmão, não é assim que Deus te vê. Quem fracassa e olha para frente, persevera sempre. Pensa sempre assim: o Espírito Santo está comigo. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou a obra, você está em construção. As coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus vai fazer novo na tua vida. Pastor, mas eu estou com o coração arrebentado. Irmão, ora para Deus assim: Senhor, toma o meu coração ferido, o meu coração arrebentado, mas se necessário for, me dá um novo coração. Deus tem poder de te dar um novo coração, querido. Deus tem poder tanto de curar o teu coração arrebentado, como, se necessário for, Ele arranca o coração velho e te dá um novo coração. Está na Bíblia, está nos profetas maiores, lá não me lembro se Isaías, Jeremias. A Bíblia diz que Deus pode nos dar um novo coração, um coração segundo o coração dEle. Amém? Aprenda a superar os seus fracassos. Não fracasse e ande para trás, fracasse e siga adiante. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Tem mais coisas para falar, numa outra oportunidade nós vamos falar a terceira parte desse estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aprenderam coisas valiosas aqui, preciosas? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar as mãos aqui, vamos fazer uma oração diferente aqui, querido. Dê as mãos aí para os irmãos, vamos fechar aqui os corredores, vamos fazer uma oração de fé em nome de Jesus. Querido, eu não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, eu sei que o meu Jesus tem a resposta para a tua vida. Fecha aqui isso, os corredores, puxa para cá, gente, isso. Vamos fechar esse mar vermelho aqui, no meio aqui. Glória a Deus, e entrar na terra que emana leite e mel. Lembre-se, querido, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Glória a Deus, a tua fé te faz um vencedor. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sem Jesus você não vai vencer. Mas com Jesus, a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Leia Romanos 8 essa semana. É um capítulo extraordinário, que fala acerca do amor de Deus, daquilo que nós temos, das ferramentas espirituais que nós temos, e do poder do Espírito Santo que habita em nós. E ele termina de maneira grandiosa. O capítulo 8 de Romanos vai ser bênção de Deus para o seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Começa a apresentar a sua necessidade diante de Deus, querido. Não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mas Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua necessidade. Erga a tua voz agora, querido. Começa a orar, eu quero orar contigo.
Erga a tua voz agora, em nome de Jesus. Não dependa da oração dos outros. Ore você com Deus. Deus está aqui para ouvir a tua oração. A tua oração é tão efetiva quanto a minha oração. A tua oração é tão poderosa quanto a minha oração, meu irmão. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia não diz a oração de um perfeito. A Bíblia diz a oração de um justo. Alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Começa a orar, começa a falar com Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, ajuda-nos a superar as mazelas da vida. Ajuda-nos a superarmos as aflições, as dores, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as perdas, Senhor. Ó Deus, os sonhos que foram frustrados sejam restaurados pelo Teu poder, que as frustrações saiam em nome de Jesus, que todo sofisma, toda fortaleza espiritual que impregnou no coração dos meus irmãos, que eles não vão dar conta, que eles não vão vencer, que vai ser sempre um fracasso, sempre serão derrotados. Senhor, arranca esta mentira diabólica em nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, a nossa fé está centrada em Ti, não está em nós, não é nos nossos dons, não é nas nossas capacidades, não é nos nossos talentos, não é no nosso patrimônio, na nossa herança familiar. A nossa herança é o Senhor, a fonte do nosso poder é Jesus de Nazaré, é o Espírito Santo, é a graça de Deus que nos capacita, é nela que nós nos fortificamos, é na graça de Deus, é no poder do Senhor, não é no poder da mente, não, Senhor, é no poder do Senhor Jesus, não é na nossa alma humana, não é em feitiço, encantamento, obra de macumbaria, como muitos aí fora fazem, não. Nós cremos que servimos ao Senhor dos exércitos. Como diz a Tua palavra, o homem prepara o cavalo para a batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. A nossa vitória vem do Senhor, a nossa glória é o Senhor. Que a Tua glória venha sobre nós, que o Teu poder seja liberado dos céus sobre a terra, que os céus beijem a terra, Pai, manifestando milagres e maravilhas, operando o poder de Deus, como diz o livro de Atos, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre os Teus filhos, com sinais, prodígios e maravilhas, em cada circunstância, em cada situação, o inimigo caia por terra, os gigantes sejam destronados, derrotados, suas cabeças cortadas pela espada do Espírito, pela espada de Deus, que é a palavra de Deus, e que pelo escudo da fé, e pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós